TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos, Janela do Céu iniciando aqui mais uma segunda-feira e hoje a minha convidada é de São Paulo, Indaiatuba. A Kátia Tavares está aqui comigo para contar o testemunho dela, a história que ela tem com Cristo e a gente quer conhecer ela, né? Saber como é que foi essa convivência com Cristo que ela teve, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem uma história diferente, foi num momento da vida diferente, né? E vale a pena a gente conhecer os nossos irmãos, né, para ser incentivado e também para ter essa noção, né, de tudo que o Senhor faz, para que a gente esteja junto, né, para que a gente seja um corpo de Cristo. Tudo certo, Kátia? Tudo certo, boa noite, irmãos que estão aí acompanhando o programa. Glória a Deus, tudo certo. Que bom, então começa, Kátia, contando pra gente como é que estava a tua vida antes de tu chegar em Jesus. Beleza, então, a história é longa, mas eu vou tentar reduzir o máximo, assim, que o Senhor colocar, né? Eu já vim de um berço cristão, né? Já nasci num lar cristão, num ambiente em que já se falava, né, de Jesus, né? E no reino em si eu tô há 4 anos, né? Vim de uma vida com 14 anos em média, chega aquela parte da adolescência, a gente descobre que tem um mundo lá fora, né? E aí quer experimentar. Então, acabei desviando, a família toda saiu, né, da igreja, saiu do Senhor, era de denominação, né? E ali foi percorrendo, pulei de igreja em igreja, depois ia para o mundo de novo, ia na outra igreja, assim, ia procurando preencher o vazio que eu tinha, né? Porque não é pelo fato de que eu nasci num lar cristão que eu tinha Jesus, não tinha, né? Hoje eu vejo que não tinha, né? Era bem superficial, assim. Ia na igreja por obrigação, porque o pai e a mãe levava, né? Obrigava, eu tinha que ir. Então, era uma situação bem complicada, tinha muitas frustrações internas, né? Chega naquela fase da adolescência, a gente descobre que o mundo não é aquilo que a gente pensa, então entra as frustrações. É muito complicado, né? Tinha uma depressão interna, assim, né? Dizendo que é a fase da adolescência. E aí, aqui no reino em si faz 4 anos, né? Que eu tô. Sim. Deus fez muitas mudanças, assim, logo cedo, daí já, quando eu fiz 17 anos, eu tinha em mente já que a minha ideia era sair de casa e viver minha vida, né, quando eu fizesse os 18, porque daí meu pai não ia precisar me catar na rua, né, essa era a ideia, tava pronta, assim, vou trabalhar, vou morar sozinha, vou curtir a minha vida e não tenho mais que ir para a igreja, né, essa era a minha ideia, assim. Mas Deus já tinha um plano perfeito, né? E com 17 anos, daí eu já conheci que hoje é meu marido, né? E eu não queria namorar, não queria casar, porque via muitos maus exemplos dentro da própria igreja, pessoas que eram líderes. Então eu não queria mais a igreja, eu não queria o Senhor, porque aquilo ali para mim não servia. Entende? Eu não via o Cristo. As pessoas pregavam algo e não viviam aquilo ali. Era muita frustração. Então estava com dentro de mim, assim, muita bagunça, né? Essa foi, assim, a minha trajetória, né? Até os 17 anos aí. Daí conheci que hoje é meu marido, né? E aí, assim, tinha passado muitos à minha volta e eu nunca tinha me apaixonado, sabe? Aquela paixão. Eu não deixava entrar, né? Até então era eu que controlava, eu não deixava entrar no coração, porque eu não queria justamente nenhum relacionamento, por muitas frustrações, né? Muitas frustrações. E aí o coração começou a falar, então eu fui para a oração, falei, Deus, eu não quero um relacionamento, né? E aí eu buscava na palavra e Deus dava na palavra que era para ser o meu marido, né? E só que Deus já tinha me mostrado para ele há uns 2 anos, um ano atrás, né, de eu começar a gostar dele e tal, encurtando assim, né, o assunto para poder chegar até onde eu tô. E aí Deus já tinha prometido eu para ele. Assim foi a história. E eu não sabia.
E aí a gente acabou, eu fui na igreja em que ele frequentava, depois acabei saindo, Deus fez vários arranjos, a gente acabou se reencontrando, e aí a gente acabou, né, na graça do Senhor, namorando e aí casando. Aí a gente acha que tudo é um mundo perfeito, maravilhoso, né, que vai ser tudo aquele conto de fadas que a gente vê nas historinhas. Aí foi pior. Eu achei que tava, né, fazendo uma baita de uma negociação e não foi. E aí teve todas as dificuldades, que é um casamento sem o Senhor, né? Muitas frustrações, mais frustrações ainda. E aí buscava numa igreja, não achava o Senhor, buscava em outra, não achava, não batia, né? As Mas coisas daquilo não preenche. tu tinha dentro de Pode ti que o Senhor que ia resolver isso, era o Senhor que ia te ajudar, tu tinha, tinha esse porque como pensamento? foi criado, assim, aquele, como é que se diz, a pontinha, né, a raiz de que o Senhor é o Senhor das nossas vidas e que tudo é o Senhor que resolve, que o mundo está no controle dele, isso eu tinha, sabe? Então eu tinha muito temor e sabia que Deus me ouvia, sabe? Sim. Então eu pedia, mesmo estando fora da igreja, eu falava, Deus, eu sei que tu me ouve. Eu clamava, assim, pedia por socorro, né? E aí eu procurei nas igrejas junto com meu marido. Aí o casamento foi bem frustrado. A gente passou 10 anos casado e hoje a gente brinca, né? Eu falo assim que a gente era o casal milagre. Mas não era milagre por, né? Ai, que lindo esse casal. Não, era milagre a gente ter ficado junto tanto tempo e milagre não ter se matado. Esse foi um milagre, porque Deus tinha um propósito maior, né? Tanto com a minha vida quanto com a dele. Então, esse era um milagre. E 10 anos a gente viveu de aparência, e 10 anos, assim, muita frustração, muita briga. Depois veio o filho, né? E a gente sabe que filho não resolve problema de ninguém, né? Isso eu tinha nítido. Então, durante muito tempo eu fui mãe sozinha, mesmo morando na mesma casa. E aí, até que o senhor fez um arranjo, né? E me trouxe. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Sou gaúcha. Então, me trouxe para São Paulo. Deus mudou totalmente, modificou totalmente a nossa vida lá no Rio Grande do Sul. Fechou todas as portas para que a gente viesse montar um novo negócio das nossas vidas. A gente fechou o nosso negócio lá e montar um novo negócio aqui em Indaiatuba, né? Na verdade, Indaiatuba era só uma passagem. A gente ia montar em Santos, que é onde tem o porto, né? Sim. E aí foi onde começou toda a história, né? Na rua onde eu estava hospedada na casa de um parente que eu estava só, né, visitando, tinha uma livraria e tinha uma cuia em cima da mesa, que na época era o irmão Marcelo Almeida Sim. e a irmã Beatriz, né, a Cassol, que morava aqui. E tinha uma cuia, então em São Paulo não tem cuia, é muito raro, e me chamou muita atenção aquela cuia na mesa. E eu entrei, eu fui a primeira a entrar. E aí, nesse tempo eu entrei, daí conversei com os irmãos, foi uma bênção, né, os irmãos, só que para mim não entravam muitas coisas que eles falavam, né, para mim, eu era o casal perfeito, né, não era, mas eu tinha mais ou menos, né, achava que era. E aí, no mesmo dia, eu falei, vocês têm que conhecer meu marido, porque eu fui na padaria buscar pão e aí passei pela livraria. Mas eu vou lá buscar ele. Desci a rua e falei pro meu marido, nossa, tu não vai acreditar, tem uma livraria ali com uma cuia na mesa, os irmãos são gaúchos, estão morando aqui, vamos lá conhecer os irmãos. E aí ele subiu, ficou mais umas 2 horas conversando com os irmãos, e aí convidou pro culto, né? Ia ter culto, acho que 2 dias ali em seguida. Tá, a gente veio no culto. O primeiro culto, meu marido já entendeu e captou a palavra. Disse, nossa, se isso for verdade mesmo, isso aqui é de Deus. Eu detestei. Odiei. Eu falei, isso aqui só pode ser, né, do anticristo, porque parece um negócio muito louco. Não gostei. Tá, passou. Na outra semana, na mesma semana tinha outro culto, meu marido queria vir no culto. E aí o irmão Marcelo já carregou ele para uns grupos familiares naquela semana e ele foi se envolvendo em uma semana. E aí ele estava muito empolgado e eu disse assim para ele, tá, peraí, esse tempo todo da nossa vida a gente ficou procurando igreja, igreja, igreja
e meu filho estava crescendo, e eu pedia pro Senhor, Senhor, eu quero uma igreja que eu possa ensinar os caminhos do Senhor, eu quero que o meu filho visualize isso, né? Eu preciso mostrar o exemplo para ele. Eu tinha muito temor no meu coração quanto a isso. E eu falava pro meu marido, eu falei, olha, o meu filho está crescendo, ele precisa de um ponto de referência, ele precisa ter uma igreja, ele precisa saber que tem que cultuar a Deus. E aí os pastores das igrejas vinham e falavam, vai lá na minha igreja que eu vou te dar um cargo, que não sei o quê. E eu dizia, vamos! E ele dizia, não, nós não vamos. Não, isso não é de Deus. E aí, porque a gente também estava machucado, né, de tantas igrejas que a gente passava. Todas as igrejas que tu imaginar de placa aí, a gente passou. Então, e aí, irmã, eu falei para ele, eu falei, todas nós passamos e tu nunca quis. Falei, por que tu quer essa agora? Tu nem perguntou para mim se eu gostei, olha eu. Eu odiei, eu não quero ficar nessa igreja. Eu falei, tu vai ficar sozinho. E aí ele ficou muito frustrado. Naquela semana ele bloqueou o irmão Marcelo. E aí virou uma tristeza na casa. Aí Deus fez mais um arranjo maravilhoso. Esse parente, né, que é de primeiro grau, né, assim, sim, pela permissão do Senhor, né, se endemoniou e botou nós para fora de casa. Nós estava a passeio e nesse meio tempo daí o Senhor trancou o financeiro. A gente não conseguia voltar mais. Nós não tinha dinheiro nem para ir, nem para voltar, nem para fazer lugar nenhum. Olha, foi assim, Deus arrumou perfeito, né? Nós somos despejados para a rua com criança pequena. E nós não tinha nem dinheiro para voltar para a cidade. Então, Deus trancou tudo. E aí eu vi que o meu marido tinha ficado muito triste, né, naquela semana. E eu nunca tinha visto ele tão alegre que nem eu estava vendo na semana anterior. E aí eu pedi sim pro Senhor. Eu falei, ai, Senhor, se é para ele ficar nessa tristeza, então eu vou nessa igreja, né? Porque pelo menos ele estava feliz. E aí falei com ele pra gente vir no culto. E ele, não, tu não quer, não sei o quê. E nisso ele já tava orando. Ele falou, Senhor, tu me deu ela. Tu me deu. E nós não é para ir só eu. É para ir ou os dois ou a nenhum. Não tem essa de só um. Ele falou, né, pro Senhor. E aí a gente veio, irmã. Naquela semana, daí a parente, né, despejou a gente. Ele falou com o irmão Marcelo, o Marcelo Almeida, na época. E o irmão Marcelo, né, Deus já tinha preparado tudo pro Senhor. Nos recebeu aqui na igreja com mala, cuia, com tudo que nós tinha, né? Criança pequena e tudo. Até um cachorrinho, um pet eu trouxe porque eu vinha a passeio, né? Eu ia voltar para minha casa, no Rio Grande do Sul. Irmã do céu, quando a gente chegou aqui, fomos muito bem recebidos. E começou a me chamar a atenção, porque eu nunca tinha recebido tanto carinho, tanto amor, tanta atenção em lugar nenhum. Nem em casa de parente, que dirá a igreja, né? Eu recebi o amor de Cristo realmente, né? Pela vida dos irmãos. E ali começou o trabalhar do Senhor. Aí, logo em seguida, isso foi no mês de junho. Em julho tinha um encontro mundial. Na época ainda tinha, né? Foi o único que a gente foi. O único que eu consegui ir, né? Depois veio a pandemia. No outro ano não, mas no próximo a gente, né, veio a pandemia. E aí, Deus em um mês começou a trabalhar muito rápido na nossa vida. E aí, eu não queria igual ficar. Mas o meu marido, Deus deu uma sabedoria para ele também. Porque ele falou assim, a proposta dele foi, ficamos 6 meses, amor. Se tu não gostar dessa igreja, a gente vai embora. Mas fica só 6 meses. Eu falei, fechado, 6 meses, passa rápido, vamos embora, tá tudo certo. Quando deu 3 meses, irmã, 3 meses, o fogo apertando e ele viu que a coisa estava feia pro lado dele também, que a gente sabe o que é a cruz, né, a libertação da alma. E aí ele fez a proposta para mim, amor, eu sei que eu falei que era 6 meses para ti, mas se tu quiser voltar agora, a gente já volta. Só que aí o Senhor já tinha me pegado. Sim. E aí eu disse para ele, olha, vou te dizer bem a verdade. Antes eu tinha um compromisso contigo, mas hoje o meu compromisso maior é com o Senhor. E essa igreja tem o Senhor. Se tu quiser ir embora, você vai ir sozinho. Hoje eu não respondo mais a ti, eu falei para ele, eu respondo ao meu Senhor. Olha só, e ali né? ele O Senhor mexeu em um e depois no outro, né? Pra segurar dentro da igreja, né? Irmã. E aí ele viu que, opa, o que deu nessa mulher, meu Deus? E aí eu tava muito já pelo Senhor. A minha vida tava toda bagunçada ainda.
Mas eu vi que tinha luz no fim do túnel. Eu falei, se isso aí, tudo que eles estão falando é verdade mesmo. E aí eu comecei a prestar atenção, Uhum. que as coisas, tudo era palavra. E aí eu me debatia muito comigo. Eu falei, tá, por que que eu vivi a minha vida toda na igreja e nunca ouvi falar isso? Por que que ninguém nunca pregou isso pra mim? Por que que meu casamento não era, né, bem sucedido? E aqui os irmãos falam que a gente pode ter um casamento Sim. bem sucedido. Porque tava tudo fora de ordem, né? Óbvio. Cada um queria mandar, era um tendel. E aí eu disse, não, mas isso daí faz sentido, isso daí se der certo, vai dar mega certo, isso eu pensava, né? E aí eu comecei a me aprofundar nos materiais, comecei a comer mesmo, os irmãos falavam a mesa, a mesa, a mesa. Eu falei, gente, que mesa que esse povo tá falando, né, cadê essa mesa? E aí os irmãos falavam, tem que comer, é alimento. E aí, irmã, era alimento 24 horas. Que 24 bacana, né? horas, assim. Transformação Enquanto o a Senhor gente... vai fazendo na nossa mente primeiro, né? Para que quando vem uma Verdade. tribulação, para quando vier a coisa apertar mesmo, a gente sabe que o nosso compromisso é com o Senhor, como tu falou, né? E aí não tem o que fazer, né? Quando o compromisso é com o Senhor, a coisa apertou, né? A gente precisa Aí a coisa honrar aperta. aquilo, né? Não é mais com uma pessoa, né? Kátia, a gente vai Sim, ter que fazer um intervalo, mas a gente já vai voltar para continuar entendendo a tua combinado. história e saber como é que terminou isso, né? Tá bom. Estamos apresentando Janela do Céu.